Fala galera, tudo bom? Eu sou o Peste Renan e estamos de volta com o Peste fazendo arte aqui no canal. Esse é o nosso segundo episódio e no primeiro eu ensinei a vocês como desenhar o Rick Sanchez do seriado Rick and Morty. Alguns dos inscritos me mandaram alguns desenhos aqui para dar uma olhadinha, inclusive desenhando o Rick ou o Rick e o Morty também, como eu tinha sugerido para vocês, né? Então nós vamos dar uma olhada nesses desenhos. Uma olhada bem rápida porque o assunto de hoje vão ser formas humanas, né? O rosto humano pelo menos. Eu vou tentar passar algumas dicas e vocês vão ver como se assemelha o desenho cartoon, as proporções e as outras coisas para ser utilizado com o rosto humano também. Aí vocês vão poder começar a desenhar pessoas e de uma forma pelo menos um pouco mais fácil, né? Tentar simplificar um pouco esse tipo de desenho, porque parece muito difícil. É muito difícil se você está começando agora e já quer desenhar as pessoas e tudo mais, mas como eu sempre falo, é uma questão de prática, né? Pratique bastante e você vai conseguir. Em relação ao primeiro episódio, eu não achei que seriam tantas visualizações assim. Parece que o pessoal realmente se interessou por esse novo programa e, é claro, eu agradeço muito a vocês aí. Então, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e atine o sino ou ative o sino para você receber todas as notificações aí de vídeos novos do canal, certinho? Então vamos começar aqui dando uma olhadinha na tela do Photoshop e tudo mais, vocês já sabem disso aí do primeiro episódio. Nós vamos ver o que nós vamos desenhar hoje. E aí, é claro, eu já venho aqui para o meu cantinho e estamos com a tela do Photoshop aí, com apenas um documento aberto qualquer, certo? Eu abri aqui uma folha A4, como eu falei para vocês, eu quero que vocês pratiquem no papel também, caso vocês não tenham acesso a um tablet ou alguma ferramenta de desenho aí melhor do que um simples papel com lápis, certo? Vamos começar não já indo diretamente para o desenho, mas dando uma olhada no desenho do pessoal que me mandou aqui no nosso Discord. Começando pelo desenho do Juliano Tullerman, que fez aqui o Rick e o Morty. Deixa eu apenas retirar a perspectiva que, como ele tirou a foto de cima da folha, né? Eu acho que dá pra gente retirar aqui usando algumas ferramentas do Photoshop, né? Ferramentas de corte. Então olha só, olhando agora o desenho por cima, dá pra ver muito bem aqui os traços. Ainda eu vou apenas basear dar um pouquinho de feedback, tá? Não entenda isso como uma crítica, não, tá ali, tá errado, eu tô vendo tudo certinho. Não tem como eu ficar analisando tudo, até porque eu não sou crítico de arte, aí, certo? Mas o que eu posso perceber, vamos utilizar aqui um lapisinho um pouquinho menor só, é que ele teve aquele probleminha de começo de desenho aqui, talvez de começar a desenhar, né, de fazer vários risquinhos para tentar seguir a forma. E eu não estou vendo nenhum tipo de traço de esboço, né? Ou seja, o Juliano tentou começar já fazendo a forma final. Não é errado, para quem está começando, eu acho muito bom. O desenho ficou muito legal, ele pegou muito do traço, dos detalhes do rosto do Rick. Pelo que eu tô vendo, ele utilizou uma das referências que a gente tinha de rosto, né? Fez aqui a sobrancelhona dele, alguns dentes aqui na boca, pelo que dá pra ver, né? E o cabelo bem simétrico, bem centralizado, né? 6 para cada lado. Ou seja, eu olhando assim o desenho, para quem tá começando alguma coisa assim, para quem já desenha ou até mesmo para quem fez o desenho, vai falar, nossa, ele vai achar horrível, Não tem nada a ver, galera. Para quem está aprendendo, é muito bom a gente dar encorajamento. E eu tô vendo que tem muito potencial aqui. Ele lembrou de muitas coisas que eu falei lá, da roupa e tudo mais. A mão realmente é difícil para desenhar, tá? Eu não vou ficar criticando nem nada. Mas os detalhes aqui, ó, daquela partezinha do olho e tal, pegou tudo certinho. Então, parabéns aí pro Juliano. Só algumas coisas de proporção talvez não estejam exatas, né? Mas pelo que eu tô vendo aqui, até que parece que tá dentro, né? Uma cabeça, 2, 3, tá legal. Deixa eu retirar aqui todo o meu rabisco, né? Então, muito bem aí, parabéns pro Juliano. Vamos dar uma olhadinha agora no desenho do Luxray, que mandou aqui pra gente também. Eu ia colocar o nome certinho, vou falar apenas rapidamente da arte, tá? Relacionado ao episódio passado. Também muito legalzinho, capturou a essência do Rick, que é esse olhar de tipo, eu não tô ligando pra nada. Fez aqui a parte da baba dele, porque ele tá toda hora, ele é alcoólico, um alcoólatra, né? Então tá toda hora ele bebendo ou babando, ele fala babando, cuspindo. Então muito legal esse detalhe aqui que você pegou.
O cabelo também tá bem certinho, tô vendo as 12 pontas aí que a gente acabou descobrindo observando o desenho, né? Aqui a parte do casaco, poderia ter feito aquela curvinha, mas não entendo o que eu tô falando aqui como crítica ou alguma coisa assim, tá? Eu tô achando o desenho bem legal, eu percebi que tem alguns traços aqui do esboço, ó, tá vendo? Ele tinha feito a cabeça um pouco maior, fez a linha do centro do rosto, fez a linha daqui também, a orelha ele tinha feito um pouco maior. Então dá pra gente observar esses detalhes apenas olhando o desenho. Isso é muito importante, mesmo que você já tenha feito o desenho e você terminou ele, por exemplo, esse é o seu desenho final, você pode pegar uma outra folha, ou virar o lado contrário da folha, e desenhar ele novamente em uma outra pose, ou até mesmo na mesma pose, para você ver as diferenças do que você conseguiu aprender e do que você pôde melhorar e o que você pode melhorar também, certo? Então, gostei bastante do desenho. Faltou aqui apenas aquele detalhe primordial, que é aquela sobrancelhona dele, que talvez ele não tenha percebido, não tem problema. Mas aquela sobrancelhona dele, você pode dar qualquer expressão também. A sobrancelha nossa ela é muito expressiva. A gente poderia deixar ele bravo aqui com uma sobrancelha um pouco para baixo, ou apenas entediado com essa sobrancelha comum dele, certo? Então apenas dicas, não vou ficar criticando aqui, vocês sabem. É apenas um jogo rápido aqui pra gente ver as artes dos inscritos que mandaram aqui pro canal. E galera, eu tô muito feliz que vocês realmente quiseram fazer parte aqui dos episódios também, certo? E o último aqui que mandou desenho relevante ao tema, tá? Eu tô vendo só as pessoas que mandaram relevante ao nosso episódio passado. Foi aqui o Kotadik, que ele falou que é o primeiro desenho dele. Eu duvido muito porque tá muito bom. Eu gostei bastante da expressão, quer ver? Deixa eu retirar aqui a perspectiva também, né? Porque ele fotografou a folha de cima. Então a gente pode usar o corte de perspectiva aqui para tirar um pouco do ângulo da foto. Eu não consegui tirar certinho também, mas a gente consegue enxergar como ele estava vendo a folha de sulfite, certo? Então ele utilizou a mesma referência que a gente utilizou no nosso primeiro episódio, conseguiu aqui fazer a metragem, né? Colocar todas as linhas de proporção e pelo que eu estou vendo até que conseguiu, né? Colocar aqui como é o mesmo desenho, tá vendo? Mesmo tamanho de cabeça aí do Rick em todas as partes. O que eu achei um pouquinho diferente foi que a cintura do Rick eu acho que ficou um pouco alta, ele poderia ser um pouquinho mais para baixo aqui, né, a camiseta terminar aqui. Eu não sei porque eu não me lembro mais da referência, mas talvez ele tenha feito até correto aqui, eu tô corrigindo algo que não tem nada a ver, certo? Ele desenhou o Morty aqui mesmo sem eu ter falado nada sobre como desenhar o Morty, então isso aqui foi muito bom. Ele fez aqui o ombro do Morty. Eu fiz um desenho que eu acho que eu vou ter colocado já no canal, um speed art do Rick, o Morty e o Jebediah. E pelo que eu percebi, o corpo do Morty ele é meio encurvado, né? Porque ele é adolescente, então provavelmente ele fica encurvado sozinho. Então para você desenhar o corpo dele, é basicamente fazer a cabeça dele em cima de outra parte redonda aqui, né? Que é bem esquisito. Mas ele capturou isso aqui certinho. Então, o que eu gostei mesmo aqui foi a expressão do Rick, pelo menos aqui ele tá feliz, né? Porque toda hora ele tá com aquela cara de... sabe? E gostei bastante do desenho que ele fez. Fez aqui, dá pra ver as linhas do esboço que ele tinha feito antes, olha só. Linha dos olhos, poderia ter feito a linha do centro da cabeça aqui pra acertar a orelha, ó, certo? Fez muito bem, a boca na linha certinha, tá muito legal, cara. Os cabelos aqui ele fez 10 pontos ao invés de 12. Não tem problema, não se apeguem também a tantos detalhes, porque o primeiro episódio nosso foi muito jogado, assim, eu tive que passar muitas coisas para vocês, então é lógico que não dá para se lembrar de tudo, ou fazer tudo exatamente como eu tinha feito ali também, eu nem quero que isso aconteça. O que eu queria que acontecesse era justamente isso, cada um desenhar do seu jeito e enviar aqui pra gente mostrar no canal, certo? Eu não sei se eu vou mostrar sempre no começo do episódio ou sempre assim, vocês podem dar esse feedback aí pra mim, certo? Então vamos continuando aqui, ou na verdade começando com a nossa aula de hoje. Eu vou fechar os desenhos e vou mostrar como que a gente vai trabalhar para desenhar formas humanas aí. Então, parabéns aí pro Juliano, pro Kotadik e pro Lux Ray. Vou tomar um pouco de água aqui porque eu tenho que me lembrar de tomar água, senão a minha voz acaba mais cedo, certo? Bom galera, começando aqui eu gostaria de mostrar para vocês essa foto meio doida que eu tirei, né? De frente assim, olhando e um pouco de lado.
Essa foto eu vou deixar de referência para vocês treinarem se vocês quiserem tentar me desenhar, ou então peguem qualquer foto de referência. Tem uma foto muito boa que eu acabei buscando aqui para mostrar no início do nosso episódio, vocês viram? E é uma foto do depósito de fotos, né? Então por isso eu nem retirei a marca d'água. Isso aqui, o pessoal coloca marca d'água achando que é difícil retirar. Mas isso aqui é um belo exemplo também, uma bela moça, olha só que bela moça. Um belo exemplo de referência para desenho, por exemplo. Se você procurar por face ou por rostos e colocar referência ou reference, né? Você vai encontrar imagens desse modo, de perfil, de frente e talvez inclinado, para você treinar algumas outras proporções e direções também. Mas eu poderia tanto utilizar a foto dela quanto a minha foto. Eu acho que eu vou utilizar a foto dela porque a minha aqui vai ficar meio esquisito eu ficar me olhando aqui e tentando me desenhar. E eu acho que uma moça vai ser mais atraente para a série, né? Melhor, né? Muito bem, então. A gente vai separar a nossa foto, ou o que a gente vai querer desenhar, pelo menos para poder entender como que funciona a parte de proporções aí do rosto. Eu vou utilizar aqui um lápis, né? Na verdade eu estou utilizando o pincel aqui do Photoshop. Eu posso transformar ele no que eu quiser. Então vou utilizar como se fosse um lápis aqui com opacidade bem baixa. Essa foto está com uma qualidade baixinha, né? Então não fica legal eu conseguir, não consigo dar muito detalhe ali, né? Está muito grande os detalhes que eu vou fazer. Bom, primeiramente, o que a gente vai desenhar na nossa folha? Vocês podem fazer o esquema de dividir a folha no meio para usar metade dela para fazer um rosto e depois refazer esse rosto. Estou fazendo um cone de sorvete aqui, mas é um rosto, tá? Para vocês tentarem refazer isso aí depois, mas vocês que veem, dá para desenhar na folha inteira também, que eu acho que vai ser um pouco mais fácil com o movimento da mão e tudo mais, né? Primeiro, vamos dar uma analisada. Eu não vou consolidar aqui os tabs, não. Eu vou deixar desse jeito aqui, para a gente dar uma olhada nas proporções do rosto, ou como que a gente vai encontrando as medidas que nós temos no rosto humano. Uma das coisas que a gente vai perceber, é lógico, nenhum rosto é perfeito. Até dessa moça bonita, olha só que bonita ela, né? Se eu pegar aqui o rosto dela no meio e fazer uma coisinha legal aqui, por exemplo, virar ela... Filha da mãe, olha, o rosto dela é bonito. O rosto dela é meio perfeitinho, mais ou menos, né? Engraçadinha, só pra não dar certo o que eu tô querendo falar. Bom, o que eu tô querendo falar é que o rosto humano, ele não é perfeito. Se eu colocar aqui em cima e colocar uma opacidade a menos e a gente alinhar os olhos, dá pra ver que... Caramba, que raiva, cara. A mulher tem um rosto bem simétrico. Eu vou voltar aqui e vou pegar a minha foto, porque aí é lógico, né? Eu vou ter um rosto perfeitamente assimétrico, né? E a gente vai ver esse exemplo. Se você dividir o rosto humano no meio e conseguir fazer isso aqui no Photoshop, por exemplo, vira uma coisa muito esquisita. Apesar de até que tá meio simétrico também, né? Eu vou alinhar aqui os olhos, ó. E uma das coisas que a gente pode ver é que não fica natural. Você sabe que sou eu ali, mas não fica parecido comigo, né? Às vezes o formato do olho é diferente de um lado do rosto, ou a minha orelha é um pouco maior. Minha orelha é grande, tá? O nariz também é grandão. Mas cada parte do corpo tem um formato diferente. Isso aí é legal porque a gente não vai precisar fazer tudo simetricamente exato no nosso desenho. A gente vai poder errar um pouquinho, né? E também vai dar a originalidade para o seu desenho. Então você não precisa se preocupar tanto assim em fazer tudo certinho, né? Vamos copiar a outra metade do rosto. Sempre uma metade do rosto fica esquisita. Que estranho, mano. Bom, primeiramente a gente vai se divertir, né? Lógico. Espero que você esteja se divertindo aí. Então, colocando uma metade do rosto em cima da outra, é para vocês verem algumas modificações. O lábio um pouco maior de um lado ou do outro. Não fica perfeitinho. A gente tem um rosto bem simétrico, né? Só que não é perfeito. Então isso aí vai ser uma vantagem pra gente. Vamos voltar a mulherzinha, senhorita perfeita aqui, né? Porque ela foi engraçadinha, né? Mas tudo bem. O que a gente pode fazer para começar a tirar as medidas do rosto, para entender as proporções do rosto? Dentro da cabeça que você for desenhar, sempre, ou quase sempre, né, vai ter um círculo. Eu vou tentar fazer um círculo aqui com alguma ferramenta do Photoshop, por exemplo, ferramenta de seleção. A gente pode ver aqui que a parte do círculo, ele vai sempre englobar a parte da cabeça, igual vocês viram o desenho ali no comecinho, né?
Vou tentar fazer alguns riscos ali, olha só. Dá pra gente ver que sempre tem um círculo, certo? Na parte de cima aqui, que engloba o olho e até embaixo do nariz. E esse círculo, essa proporção aí, ela não muda enquanto você está virando o rosto. Por exemplo, eu posso ainda desenhar outro círculo aqui, colocar a linha de baixo dele igual a gente colocou aqui na linha do nariz, né, pra gente ter essa medida. Isso aí vai facilitar o quê? Nós vamos entender como o nosso personagem, ou como a pessoa que a gente está querendo desenhar, como ela pode mudar de pose sem perder a proporção. Então, a nossa primeira forma é o círculo. Tem um círculo dentro da cabeça aqui, que ele passa com a linha embaixo do nariz, certo? E é claro, ele não vai certinho até na testa, não passa ali na frente do olho, a gente tem apenas começar aqui com o círculo. Já que eu tenho esse círculo e que a partir dele eu tenho a linha de baixo do nariz, aqui eu já posso fazer uma linha delineando qual é essa proporção aqui, certo? Vou fazer um bigodinho nela aqui. E é lógico, aqui está um pouco em ângulo, a gente está vendo o rosto dela um pouco de cima e um pouco para o lado, então eu tenho que fazer essa linha na perspectiva aqui também, certo? Pelo menos essas duas a gente já começa a acertar e preparar a nossa cobaia. Tudo bem? Primeiro aqui o círculo. O segundo que a gente pode fazer é dividir o rosto no meio. Esse talvez você já vai ter feito de primeira, certo? As formas mais importantes que a gente pode ver também são os olhos. Os olhos chamam muito a atenção da gente quando a gente olha, conhece uma pessoa, alguma coisa assim. Então, a gente pode fazer uma linha para os olhos também. Já que nós temos essas linhas para começar, o que eu posso fazer aqui na nossa folha para tentar desenhar essa moça aqui? Vamos tentar dar um zoom aqui. Mais ou menos, vou deixar a foto junto com a minha folha. Vocês podem fazer o mesmo, colocar no celular, ou se você tiver alguma folha. Tentem não ficar tão longe. A primeira coisa que você vai tentar fazer é delinear aqui qual o tamanho da cabeça da pessoa que você vai estar tentando desenhar. Então vou fazer um risquinho lá em cima e outro aqui embaixo, que eu estou delineando, estou colocando ali, né, a altura do topo da testa ou do topo da cabeça e a altura do queixo. Então o meu desenho ele tem que ficar mais ou menos ali no meio. Você pode começar fazendo a linha do meio da cabeça. Eu estou utilizando a ajuda do Photoshop para fazer um risco perfeito aqui no centro, tá? Se você segurar o Shift, você faz uma linha, não importa onde você puxe aí, né? Mas beleza, acho que dá para entender. A partir disso, a gente vai tentar encontrar esse círculo aqui no meio do rosto. Ele, pelo que eu estou vendo e estou tentando observar também, ele engloba mais ou menos 2/3 do rosto dessa mulher. Então, se a gente conseguir dividir aqui em 3 partes, ó, 1, 2, 3, a gente vai ver que o círculo ele engloba 2/3. E como ele é um círculo perfeito, e a gente não vai conseguir fazer esse círculo perfeito, eu posso, por exemplo, primeiramente, dividir aqui em 2/3, apenas um risco bem fraquinho, risco de lápis, certo? E a gente vai tentar fazer um círculo bem leve. Esse círculo ele não vai servir para nada, apenas para a gente tentar encontrar a forma do rosto dela no nosso desenho, certo? Então, bem fraquinho mesmo. Ó. Começamos com o nosso círculo feito à mão, totalmente lindo, né? Não se preocupe, vamos devagarinho. Depois disso, nós vimos que tem ali a linha de baixo do nariz, né? Que é aquela linha que a gente vai usar para moldar o rosto. E o que você pode fazer? Vamos tentar fazer essa linha saindo do nariz e parando perto da bochecha aqui, ó, que é para dar o formato do rosto dela, vindo daqui do lado da cabeça, ó, até aqui embaixo. Eu não preciso fazer essa linha agora, tentar contornar o rosto dela aqui, você pode fazer a linha de uma forma mais fraca, certo? Lembrem-se que o esboço é para a gente errar, eu vou fazer bem devagar, não tenho que ficar me apressando agora. Sem querer, a gente está vendo aqui que a linha entre o nariz e essa linha aqui dos olhos, e a linha de 1/3 ali que eu fiz aqui apenas para tentar fazer o círculo, que essa aqui é a linha de 1/3, a linha dos olhos fica quase no meio. Como é um desenho nosso, a gente está tendo essa liberdade de fazer o desenho nós mesmos, né? Eu posso colocar onde eu quiser essa linha aqui para tentar desenhar essa moça. Certo? Então, nós temos aqui a linha dos olhos. Agora, a gente vai começar um negócio que eu chamo de blocagem, de colocar cada parte ali do rosto no seu bloquinho, no seu quadradinho ou retângulo, na verdade, né? E, por exemplo, você pode ainda marcar outras linhas, linha da boca aqui, então a gente vai colocar mais ou menos a 1/3 de cada parte. Vocês perceberam que tem bastante
relação de 1/3, sabe? A cada 3 partes fica uma linha de cada parte do rosto. A gente tem aqui as 3 da cabeça, né? Depois, se eu contasse aqui, ó, 3 linhas, aqui ficam os olhos, certo? Aqui o nariz. Aqui nós temos 3 linhas e nessa daqui fica a boca. Legal, né? É uma coisa para se pensar, é uma coisa que ajuda a gente também. Uma das proporções que a gente vai ter que fazer num rosto perfeitamente proporcional seria que a medida dos olhos, certo? Nós temos que ter essa mesma medida de distância entre os 2 olhos. Se eu pegar aqui, vamos tentar... Eu estou desenhando em cima da... que legal, né? Estou desenhando... Nem o meu esboço também eu estou colocando numa camada extra. Olha só que... Isso aqui é um erro de iniciante, tá? Não se preocupe. Vamos voltar aqui no comecinho, onde a gente tinha os nossos círculos, né? Vou deixar apenas separado aqui. Vamos criar uma camada de esboço para não estragar a foto da mulher ali. Então, beleza. Vamos dar uma olhada nessa proporção dos olhos. Vamos dar um zoom aqui no olho. A gente já tem algumas linhas ali para começar, né? Olha só que tá ficando bonito. E se eu fizer uma linha de medida aqui do olho dela, entre um lado e o outro, a gente vai ter o nosso primeiro retângulo aí, certo? Isso aqui que eu estava falando sobre blocagem. Não tem nada a ver esse termo, mas na minha cabeça eu chamo assim, tá? Vocês podem usar à vontade. Se eu usar essa mesma medida do olho e puxar ele para cá, olha só que legal. Tem a mesma distância de um olho entre os 2 olhos da pessoa. É lógico, nem todo mundo é assim. Se eu tivesse com a minha foto aberta ali, talvez eu tenha uma distância maior. Tem pessoas que têm um olho mais junto. Isso aí não muda nada. Cada um tem o seu individualismo aí, certo? Outra proporção que a gente pode enxergar no rosto humano é que entre os olhos aqui, né, no comecinho da parte de dentro do olho, se a gente trouxer uma linha para baixo, eu vou encontrar aqui o narizes. Olha só que legal. Então, o nariz também ele vai ter... O meu não. Tá, não precisa dar risada, eu sei. O meu ele não vai ter a mesma largura de um olho, certo? De lado. Se bem que o meu ele é maior de frente, não de lado. Mas ele vai ter essa largura do olho. De um olho. Uma outra coisa também é que geralmente, certo? Você pode ficar se olhando no espelho e descobrindo todas essas proporções erradas aí do seu corpo. Não erradas, diferentes, né? Porque ninguém é feito igual. Olha só. Entre o meio do olho, a boca ela sempre termina no meio do olho, no meio da pupila, né? Se você ficar serião, você pode ver que na maioria das vezes é assim. O meu aqui termina, o da mulher ali não. São proporções que a gente vai retirando aí para fazer o nosso desenho, certo? Então, vamos tentar passar agora a parte dos olhos aqui para o desenho. Eu fiz mais ou menos o círculo e a parte do rosto, mas a gente não vai traçar ainda a parte da bochecha e tudo mais, porque a gente precisa da medida do olho, por exemplo, para começar a desenhar. Então vamos tomar uma medida arbitrária aqui no meio do rosto da mulher. Eu estou meio que tentando achar alguma medida legal aqui. E essa mesma medida eu vou passar para os lados, certo? Faça com lápis, faça bem devagar. Se você quiser, você pode apagar a sua referência depois, né, o seu esboço, para refazer outro esboço por cima. Vai sempre melhorando o esboço para ele não ficar sujo, né? Não ficar um monte de coisa desenhada e daqui a pouco você não sabe mais qual linha que você está mexendo. Então olha só, a gente tem a linha do centro do rosto e temos os nossos retângulos para começar a desenhar o rosto. E nós temos também a medida do nariz aqui, que segundo a gente viu, nós temos a linha de baixo do nariz, o nariz tem que terminar aqui, segundo as medidas que nós tomamos, certo? Formas geométricas que a gente pode encontrar. Encontramos o retângulo, o círculo aí agora. O nariz, geralmente, ele tirando o meu que parece um trapézio, né? Ele é um triângulo no meio do rosto. Então você pode começar um triângulo exatamente do meio da face. Vocês podem notar também que a parte que afunda aqui, né, para dentro do... Sabe, a parte do nariz que vai um pouco mais para dentro, ela fica na linha de cima dos olhos, bem abaixo da sobrancelha. Então, a gente poderia fazer o nariz começar aqui em cima e fazer como se fosse um funil, né? Formato de um funil para vir para cá. Um problema com desenho de forma
humana, né, de rosto humano, é que fazer filete, né, fazer o contorno, às vezes acaba deixando o desenho com uma aparência meio esquisita. E vai servir apenas para você treinar. Você pode treinar a proporção e tudo mais, mas é meio estranho deixar o desenho filetado, sabe, contornado. Igual eu tô fazendo um nariz de coxinha aqui na mulher sem querer. Mas é bom vocês enxergarem essas formas. É claro que cada passo que eu estou mostrando aqui poderia ser dividido em mais formas para vocês também irem pegando, né? Só que não vai ter como a gente fazer isso aqui. Eu tenho que fazer um episódio curto também. Não quero passar 2 horas aqui num episódio que ninguém vai assistir, né? Como a gente viu, a boca aqui da moça termina um pouco para dentro da linha do meio dos olhos, né? Então eu estou fazendo aqui as marcações que a gente fez ali na nossa referência. Isso tudo você não precisa riscar em cima da fotografia, lógico, né? Você pode apenas fazer aquele estilo lá, olhar, medir com o dedo e tal, pode usar régua, não precisa ser tão preciso, afinal é arte, né? E a gente vai fazendo aqui a nossa linha da boca. Na linha da boca, como nós vimos, ela começa aqui o meio da boca, né? Então eu vou fazer apenas um retângulo grandão para a gente saber a área onde vai ficar os lábios aqui da moça. E ela tem um formato bem peculiar, que o lábio superior dela é maior do que o inferior. Isso é legal também. Bom você observar as diferenças aí. Bom, na distância entre a parte do rosto e o queixo aqui, não dá para a gente tirar alguma medida, mas você pode utilizar a linha que você já tinha feito aqui também para começar a fazer o queixo. E apenas fazer algo mais... precisa ser tão forte, né? Lápis aqui apenas para fazer o seu esboço. Você sabe que essa parte aqui você pode errar bastante. Eu tinha feito aqui uma cara um pouco larga demais, na minha opinião, né? Se bem que a mulher tem um rosto um pouquinho mais cheinho, sei lá. Vocês vão ficar analisando também enquanto vocês vão desenhando. Então nós temos as marcações para fazer. Sobrancelha aqui, deu por coincidência ela ficar mais ou menos na altura da linha que a gente tinha feito, né? Então, por enquanto, nosso primeiro passo é tirar medidas. E a gente está fazendo isso aí. Na direção da foto ali não dá pra gente ver se ela está um pouco elevada ou não, mas parece que ela está exatamente reta com a câmera. E nisso você pode também ver a proporção do ouvido, né? Ele começa acima dos olhos, ou às vezes ele começa na direção da parte superior do olho, e vai até a parte de baixo do nariz, tá vendo? Isso de acordo com a câmera também vai mudar, né? Mas basicamente você vai ter essa proporção aí para enxergar onde que você vai fazer a sua orelha aqui do seu personagem ou da pessoa que você está tentando desenhar. Então, utilizando as linhas que a gente já tinha feito, eu vou apenas fazer um quadrado aqui que depois a gente vai refinar na forma final da orelha, né? Apenas para a gente saber onde que vai ficar e para ficar proporcional, né? Por enquanto está parecendo um boneco de madeira, mas não tem problema não. Uma das outras coisas que vocês também vão ver e vão ouvir falar também é que o olho ele fica exatamente no centro do rosto, né? Em alguns desenhos, provavelmente, principalmente mangá, o olho é a primeira coisa que eles desenham porque é o que passa mais o sentimento, né? A emoção do personagem, e aí eles fazem o resto da cabeça de acordo com essa medida. Se eu pegar aqui o rosto, vai ficar uma coisa bem esquisita, tá? Alerta de terror aí. Se eu pegar aqui que esquisito. A cabeça dela medindo pelo olho, a gente pode ver que isso daí ele quase se repete aqui na forma humana também. Dá pra ver que a cabeça da mulher é um pouco maior, né? Um pouco mais um pouco maior na parte de cima e que a gente não conseguiu passar direito isso aí no nosso desenho. Então deixa eu retornar aqui, ó, onde a gente estava mexendo. Eu coloquei aqui no nosso desenho o rosto não ficando tanto no meio. Isso aqui eu estou fazendo porque eu tenho acesso às ferramentas do Photoshop, né? Para fazer isso aqui na mão ia ser um pouquinho difícil, é mais na base do medir olhando, né? Vocês podem ver que o olho fica quase sempre no centro aqui da sua cabeça. Vocês podem fazer com essa proporção. Você pode também checar para ver se você fez uma cabeça muito alta ou muito baixa, né? Muito pequena aqui a testa. E você vai mudando de acordo com as suas medições. Certo? O desenho é de vocês.
assim como o desenho aqui também é meu, então a gente vai desenhando de qualquer modo mesmo para aprender. Vou corrigir algumas coisinhas aqui. Legal. Eu estou notando que, por exemplo, eu não tenho tanto espaço aqui entre o meu olho, eu acho, né? E o lado aqui do meu rosto. O rosto da mulher que está bem mais cheio nesse osso da maçã, da maçã do rosto, né? A parte da bochecha aqui, ó. A parte dela é mais cheia, a minha é mais fininha. Você pode pegar a mesma, descobrir qual é a proporção ali, né? A largura do rosto dela. Pelo que eu estou vendo aqui é mais ou menos metade da distância do olho. Você não precisa ficar medindo tudo isso aqui. Eu estou apenas demonstrando um jeito mais fácil de você passar essas proporções para o seu desenho, tá? Se você quiser, você pode começar lá a desenhar de qualquer modo, mas talvez não fique com o resultado que você espere no final. Então parece que eu tenho mais ou menos isso, a distância ali do rosto dela. Desse lado aqui não, então eu vou diminuir de acordo. Nós vamos acertando um pouco mais o nosso rosto também. E agora vai ser um exercício de observação, né? Lógico. Nós descobrimos aqui a lateral do rosto dela, onde começa a lateral do rosto. Vamos começar fazendo delinear o contorno do rosto dela. Eu estou vendo que ele começa meio de lado assim, inclinado, e aí faz uma curva bem grande, assim como se fosse um coração, né? Então, a gente vai repetir a mesma coisa. Nesse ponto aqui, exatamente nesse ponto, que é a parte superior do olho, ele faz uma curvinha assim para baixo, e eu posso fazer alguns riscos a mais aqui, para ir descendo, e o rosto dela, ela não vem assim, com aquele formato triangular. O rosto dessa modelo em particular, ela vem um pouco mais reto e fecha. Então, como eu falei, cada pessoa vai ter o seu tipo particular aí de rosto, né? Então, vamos partindo aqui de baixo. O que engana muito ali também é a luz, né? Que está em todos os lados ali do rosto dela. Mas dá pra ver que nesse lado aqui a gente vai ter um risco pro osso da bochecha, tá vendo? Aqui da maçã no rosto, e depois a parte do maxilar vai vir aqui para baixo e meio que fechar no queixo. Eu sei que eu estou passando várias vezes aqui para acertar a nossa linha final, e é claro, eu falei para vocês no primeiro episódio lá, para vocês não ficarem fazendo vários risquinhos. Isso aí demora um tempo até você acostumar a fazer algumas linhas maiores assim, mas você pode desenhar do jeito que você achar melhor. O importante é não pegar manias, né? Assim você pode descobrir o seu estilo sozinho. Bom, o que eu vou fazer? Eu vou tentar delinear aqui somente a parte externa do rosto, e para o episódio não ficar muito grande, eu ir fazendo todas as coisas e comentando, eu vou fazer pelo menos alguns passos aqui e depois eu volto para ir mostrando para vocês assim que eu achar que o resultado tá bom aqui para mim, né? Talvez não fique bom para vocês, mas a gente tem que fazer o episódio andar também, né? Muito bem, um dos detalhes que o pessoal vai realmente fazer primeiro no rosto talvez sejam os olhos, porque eles chamam mais atenção. Eu quis fazer o contorno do rosto aqui, a gente está vendo que o meu rosto está se tornando um pouco mais estreito do que o original, né? Não tem como a gente ficar arrumando isso aí, eu também não vou fazer tudo perfeitinho aqui para tentar mostrar o que eu não sou, né? Eu não sou tão desenheiro assim não. Vamos retirar aqui algumas guias, porque a gente já sabe onde ficam cada coisa, né? E vamos dar um zoom na parte do rosto que a gente está querendo desenhar. Eu fiz apenas alguns esboços aqui, fiz o contorno e tudo mais para a gente saber onde que fica, né? Na parte do olho, provavelmente você pode separar cada parte para desenhar e treinar cada um desses desenhos aí sozinho, certo? O que a gente vai ver aqui é que ela está olhando diretamente para a câmera. Essas linhas aqui do lado do olho, para a medição do olho, elas também indicam que nessa área aqui, apesar de ficar muito estranho a gente ver assim, tá? Aqui fica o globo ocular. Então nós vamos ter aqui dois círculos que indicam o globo ocular que fica dentro da sua parte do crânio e tudo mais, né? No meio dele, a nossa íris, né? Não sou muito bom com anatomia, tá? A nossa íris vai ter quase esse tamanho aqui. Você pode fazer medições e acertar tudo bonitinho para tentar fazer o olho da forma mais real possível, mas eu não vou tentar
ficar muito nisso aqui para não alongar demais o episódio, né? Então, você tendo aquele ali na sua mente, ali do tamanho do olho, você vai poder fazer a retina de um tamanho em particular que você achar legal, né? Repetir o mesmo do outro lado, já que ela está olhando exatamente de frente. E aí fica parecendo Bob Esponja agora. E aí o que eu vou fazer? A partir dessas linhas aqui, deixa eu tentar apagar a linha. Vamos deixar a linha do retângulo que a gente tinha marcado aqui. E eu vou fazer mais alguns esboços, depois a gente apaga, tá? Nós podemos fazer uma linha no meio do olho para indicar onde que vai ficar a retina. Eu acho que deve ser, né? A íris deve ser a parte preta, a retina a parte colorida. Íris faria mais sentido a parte colorida, né? Eu acho que é. Eu não sei a anatomia, muito bem. A gente vai fazer aqui a nossa pupila, que eu acho que é a parte preta, né? Apenas para começar. Pode fazer algum esboço simples, né? E aí, vamos dar uma olhada no formato do olho dela. O formato do olho dela é bem amendoado, né? Começa aberto aqui, ligando o lado do olho por cima da íris, ele até cobrindo um pouquinho a parte da íris. E termina parecendo uma curva em S assim, do lado de fora, onde já fica os cílios, né? Então você pode olhar bem ali os detalhes. A íris na parte dela aqui, a parte de baixo dela está um pouquinho coberta, então eu vou fazer essa linha aqui embaixo. E aí, muito bem, a gente consegue não deixar tão assustador essa parte aqui, né? Apagando alguns detalhes agora que a gente tem as medições aí meio que corretas. É um olho bem simples, não vou passar muito tempo também aqui acertando. Uma outra coisa que você pode ver também é que eu fiz o olho. A gente pode colocar aqui a parte de dentro do olho, mais alguns risquinhos para melhorar. E o legal é que no esboço você vai adicionando linhas, linhas e linhas e vai tomando a forma, né? Vai dando a forma correta que a gente quer no final. Aqui ainda não ficou igualzinho a foto, porque eu tomei muita distância para fazer a íris ali, né? Então tá um olho diferente. Vamos fazer um círculo aqui legal, e forçando também. Então tá um olho diferente, tá um olho mais aberto. Mas mesmo assim, tentem fazer de qualquer modo, tá? Pelo menos pegando a proporção correta, mesmo que o desenho não saia igualzinho, vai dar para saber que a foto, ou que o desenho foi baseado na foto depois. Eu acho, né? Então o nosso olho com a pálpebra termina aqui. A pálpebra mesmo a gente vai fazer um risquinho aqui por cima, olhando bem ali na foto, né? Parece que ele não segue o caminho do finalzinho aqui da pálpebra onde ficam os cílios, né? Porque aqui vai fazer os cílios depois, ó. E a gente vai fazendo o formato do olho. Acho que pelo menos se vocês estiverem nesse passo aqui, já deve estar bem legal, né? Porque vocês estão começando a fazer um olho humano, nossa, no rosto, tá ficando bem legalzinho. Eu acho, né? Se não tiver, vocês podem falar nos comentários. E a gente vai tentando se aproximar da forma como está o olho dela ali, né? Eu, como faz muito tempo que eu não desenho também, eu não vou fazer algo tão legal de primeira. Para o caso da sobrancelha, a gente vai apenas delinear o esboço da sobrancelha, tá? Então eu vou fazer o formato dela sem... A sobrancelha a gente não vai desenhar assim depois, né? Se você quiser fazer aquele desenho super realista depois, você tem que fazer cada fiozinho assim, né? Bonitinho da sobrancelha, seguindo essa medição que você vai fazer no esboço depois. Mas eu não vou fazer isso aí agora, senão a gente não acaba o desenho. Então olha só que legal, a gente vai pegando pelo menos a forma do rosto dela. E é claro, agora eu vou fazer mais uma pausa, vou desenhar o outro olho também, para a gente ver como é que vai ficar o nosso desenho por enquanto. Talvez não esteja tudo bonitinho aqui igual a gente queria, mas tenho certeza que vai estar legal pelo menos no nosso episódio.
E aí, muito bem, eu voltei aqui. Eu acho que eu consegui desenhar um pouco melhor o olho esquerdo aqui em relação ao que a gente está vendo, né? Do que o olho direito que eu acabei falando aí enquanto eu estava desenhando. Eu ainda estou vendo alguns errinhos, não, algumas coisas que vão incomodando, né? Não é que esteja errado, aqui eu estou percebendo que está meio fora de tamanho ali, ou está muito grande, ou está muito pequeno, então eu fico consertando isso aí. Se deixar, a gente fica sempre na mesma coisa ali até ficar perfeito, mas a gente sabe que nunca vai ficar, né? Porque se nem o rosto é perfeito, porque o nosso desenho vai ficar perfeito também, né? Então, nós terminamos aqui os olhos, eu mostrei um pouquinho sobre a parte da sobrancelha, como a gente vai fazer risquinho por risquinho depois, né? Na nossa parte de finalizar. O nariz dela, eu tentei fazer aqui apenas os dois traços que são do lado do rosto, onde a gente tem esse osso aqui do nariz, né? Então a gente vai delinear somente essa parte para não ficar um contorno gigante indo dando a volta inteira no nariz, porque fica muito esquisito, certo? Pelo menos essas duas linhas aqui eu acho que fica legal da gente acertar. Depois vocês podem fazer aquele esquema de fazer o sombreamento, por exemplo, a gente está vendo sombras ali desse lado do rosto dela, então eu poderia ir devagarinho criando uma sombra para dar a profundidade do nariz dela, ao invés de fazer o traçado do nariz. O sombreamento é um pouquinho difícil eu tentar ensinar isso aí agora, até porque eu tô no PC e para mim é um pouco mais fácil, né? Poderia apenas fazer aqui algum rabisco e aí puxar aqui com o dedinho, né, que a gente tem no Photoshop e tentar fazer alguma coisa parecida aí, porque aqui é um pouco mais fácil, né? Mas no papel, nossa, tá dando uma lerdeza aqui. No papel a história é outra, porque a gente tem que usar o lápis mesmo para fazer esse sombreamento, né? Tentem usar o lápis ao invés de usar os dedos aí para acertar essa parte. Bom, na questão do olho, acho que deu para entender como desenhar ele. A gente vai ter os detalhes da íris, né? O brilho aqui também, eu fiz o brilhinho, acho que deu um detalhe a mais para a gente enxergar que aquilo ali é a parte do olho mesmo. Você pode fazer alguns risquinhos da pupila, alguma coisa assim, porque a gente tem alguns desenhinhos, né, na parte da íris aqui. Pode fazer ela desenhadinha ou pintar depois, a escolha de cada um para fazer a parte do desenho, né? Na questão do nariz, eu não gosto muito de desenhar nariz também não sou muito bom para desenhar o rosto, mas a gente pode tentar pelo menos pegar a mesma proporção ali do que a gente já fez, né? Então tem os olhos aqui, vamos voltar quase no mesmo zoom, ó. Tá mais ou menos dentro da proporção da foto, tá vendo? Tô tentando igualar aqui pra gente ver. E pelo que eu tô vendo, o nariz dela é bem redondinho aqui. Mulher frescurenta, cheia de querer ser modelo, né? Ah, eu sou modelo, é só que o meu rosto é simétrico. E aí atrapalha nosso aprendizado aqui, né? Então a gente vai fazer algumas linhas pro lado de fora das narinas, né? Olha só que beleza de nome. E aí aqui no meio fica uma partezinha que você pode medir ou tentar acertar ali para conseguir fazer um nariz perfeitinho. Eu acho que fica muito estranho desenhar, ainda mais contornando, né? A parte do nariz, fica meio esquisito. A gente teria que fazer uma parte mais escura ali para fazer as narinas, né? Olha só. Então a partezinha desse ossinho de baixo que a gente tem aqui, que não é uma ossão, né? E a gente vai fazendo a parte aqui das narinas. Eu não gosto muito de deixar o desenho, às vezes, também só desenhado desse jeito, porque chama muita atenção os detalhes, né? Que a gente precisou fazer para terminar o desenho, não os detalhes que são do desenho mesmo. Então olha só, a gente termina aqui deixando um pouco mais redondinho, né? Vou dar algum zoom aqui também para ajudar. Tira as linhas de marcação que a gente tinha feito antes. E aí o nosso esboço vai quase que chegando no final de alguma coisa, né? Eu estou fazendo um nariz maior porque eu estou mais familiar com narizes grandes, né? Então a gente vai fazendo meio que de acordo aqui também. Vamos limpando algumas linhas. E aí temos o formato de mais ou menos o nariz aí. A parte de cima, vocês estão vendo que eu não estou conectando as linhas, né? Apesar de a gente ter essas duas partes aqui conectadas, né? Para formar a entrada. Eu não vou fazer a linha ali porque senão chama muita atenção. Sabe? Vai distrair muito essa parte aqui do desenho. Ao invés de ser, por exemplo, os olhos, que eu acho que ficaria mais bonito a gente chamar atenção para os olhos dela aqui. O olho dela é bonito. Certo?
Então, daqui para a boca dela, como eu falei, tem aquele formato com o lábio superior maior, e aí tem uma pequena distância. Se eu conseguir colocar no mesmo tamanho aqui, mesma proporção da foto, eu posso tentar pegar ali o tamanho da boca dela apenas de olho aqui, né? A gente pode medir e tudo mais, mas vou apenas tentar olhar aqui. Então os lábios dela começam mais ou menos aqui entre as narinas, tá vendo? A parte alta do lábio, né? E a parte do meio onde desce ali, normal mesmo, no meio do nariz. Legal. A gente passa aqui por cima. Vou fazer a boca dela um pouco mais alta, né? Eu tinha feito uma linha muito baixa, vamos apagar essa linha aqui. Para ela não influenciar no nosso desenho também, né? Por isso que é bom a gente ir apagando e refazendo o esboço para ir acertando. Ela tem uma pequena descida assim, certo? Não é assim como eu tinha visto. Então a gente vai fazer essa pequena linha descida aqui. A boca dá para marcar bastante quando é uma mulher ou quando é um personagem feminino que você está fazendo. Convém você marcar a boca, porque geralmente está usando batom, alguma coisa assim, e você pode marcar melhor, né, para aparecer mais esse detalhe. E aí eu estou desenhando meio que sem guia aqui agora, né, como eu já tinha olhado antes. Vocês podem manter as guias do esboço que vocês fizeram antes para ajudar, mas eu estou me aventurando aqui. Vou fazer uma boca meio esquisita, eu acho. E é claro, vocês viram que quando eu vou falando e desenhando não sai uma coisa muito boa também, né? Aí, muito bem. E aí o lábio de baixo dela, eu tô vendo que ele tem uma curvona, né? Apesar do parte superior ser maior, o de baixo também não deixa a desejar. Então, temos a boca aqui, que é parecido com uma bundinha, né? Aqui o dela é bem redonda ainda, não é tão fechadinho. E aí, beleza, ela tá meio que quase fechando a boca. Ela vai falar em francês daqui a pouco. Parlez-vous français? Então a gente vai fazendo esse mesmo detalhe que a gente conseguiu observar ali na foto, né? Aqui no nosso desenho, apenas como forma de esboço. E aí eu vou passar alguns detalhes da boca também. Se a gente dá um zoom, apesar da foto estar em uma qualidade baixa ali, se a gente der um zoom aqui, por exemplo, no lábio inferior dela, a gente vai ver que tem vários risquinhos, né? Porque a boca ela tem as células aqui ficam se mexendo toda hora, então tem que ser meio que elástico. Então tá toda hora meio enrugado aqui, dependendo da pose, né? Que a boca ficou parada ainda durante a foto. Vocês estão entendendo o que eu estou falando, né? Eu estou meio que no automático aqui. E a gente vai fazer esses mesmos detalhes aqui, alguns risquinhos. São um bem próximo do outro, né? De acordo com o formato da boca. Você pode até delinear um pouco mais essa parte aqui da boca aberta. E é lógico, eu estou fazendo alguns detalhes aqui que depois a gente vai ter que passar pro nosso traço final. E geralmente, se você quiser, você pode deixar em traço de lápis também, o que fica bem legal o desenho. Ou fazer alguns contornos somente no que for mais chamativo, né? Por exemplo, se eu fosse fazer uma outra camada ou alguma coisa assim, eu delinearia bem mais assim a parte da boca, a parte superior e o meio dela, para chamar mais atenção também depois. Bom, tirando isso, acho que eu fiz uma boca muito pequena em proporção, em relação ao tamanho da cabeça dela, né? Vamos colocar aqui mais ou menos o mesmo tamanho. A minha mulher está um pouquinho mais queixuda do que o normal. Aí o que você pode fazer? Ainda respeitando a proporção, né? Tem que ver depois se está dentro da proporção ou não. Você pode reduzir um pouco aqui o queixo. E o queixo dela é um pouquinho quadradão, né? Então vou trazer um pouco mais para cá. Então, olha só, as linhas elas não estão, como o pessoal fala, não estão escritas em pedra. E a gente não precisa seguir sempre o que a gente fez de primeira ali. Eu posso ficar refazendo até eu achar melhor o resultado final, né? E assim eu gostei, ficou legal. Só essa parte aqui do rosto que eu acho que eu não consegui fazer meio que legal, né? Que tá um pouco grande, vamos diminuir um pouquinho só. Certo? Então, são várias dicas aí que eu posso tentar passar para vocês. E já deu para perceber que é um rosto feminino, né? Apesar de a gente não colocar muitos detalhes aí. A bocona gigante, os olhos que estão bem expressivos, com o cílio bem grande também, dá para ver por causa disso. Na parte da orelha, o ideal é vocês buscarem fotos de orelha, o que é algo bem estranho, né, da gente pesquisar aí no Google,
mas é algo legal para vocês treinarem para fazer o formato da orelha, porque também cada orelha tem o seu formato. Você vai ter que aprender mais ou menos a estrutura de como ela é feita aí, né? De como ela é feita, de como ela é em cada pessoa. Mas geralmente uma boa observação aí que você der na foto, você vai identificar essas partes aí da orelha. Bom, aqui é só uma questão da gente olhar os detalhes e copiar eles para o nosso desenho, né? Respeitando aí algumas proporções que a gente colocou antes. Então eu vou apenas terminar essa parte da orelha e da outra também, daqui a pouco eu já volto. Beleza, galera, eu acho que a gente conseguiu um resultado quase que final aqui, né? Eu não vou conseguir desenhar totalmente essa foto, mas deu para vocês entenderem como que funciona um desenho aí de forma humana, né? De algum rosto, alguma coisa, alguém que vocês querem desenhar, ou talvez até criar uma pessoa aí, né? Com as proporções agora que vocês já sabem, né? Dá para vocês pegarem referências de muitas coisas e misturar e fazer um rosto que ninguém nunca viu antes. Mas geralmente a gente quer desenhar alguém que a gente gosta ou que a gente conhece, né? Então, eu espero que com essas dicas tenha dado para a gente entender como que funciona aí, enxergar as formas dentro do rosto, começar a fazer as proporções, medir, depois ir reforçando o nosso traçado aí para fazer o esboço, né? E no final a gente consegue um desenho que fica bem legal até. Eu achei que eu não ia fazer algo tão bom aqui para mostrar para vocês, e é lógico, não é algo tão, como eu sempre falo, né? Não é algo espetacular aqui, não sou aqueles desenheiros famosos, mas dá pra gente se divertir na nossa série, que é o mais importante, né? Bom, aqui na parte do cabelo não tem muita coisa que a gente pode fazer, é só você pegar o formato. Eu tinha feito essa parte aqui puxada para trás, porque parece que a parte de cima do cabelo dela foi puxada para trás, né? Como a gente vê aqui, o rabo de cavalo é justamente o que aconteceu, né? Puxou a franja para trás, então essa parte delineia ali bem onde que foi puxado o cabelo. E aí você pode fazer a mesma coisa para falar que a sua personagem está ali com o rabo de cavalo sem o pessoal precisar olhar, né? A parte de trás da cabeça. Então muito bem, eu tentei aqui acertar também o cabelo. Tá um pouquinho difícil, não estou me perdendo aqui no meio das palavras e do desenho também. Mas eu acho que dá pra gente buscar algo que fique até que legal, né? Eu, criticando a minha própria arte aqui, o que eu acho que eu fiz um pouquinho de diferente da nossa cobaia. Eu fiz o rosto dela muito largo, né? Só que muito largo na parte de baixo, ao invés de fazer um rosto um pouco mais fechadinho, né, e abrir mais na lateral, eu fiz o contrário, eu fiz ele mais baixo. Eu fiz ele mais largo embaixo. E também a testa dela é bem grande aqui na parte de cima e eu fiz um pouco mais para dentro. Eu poderia ter feito a parte da cabeça vindo um pouco mais para fora aqui. E o cabelo também aqui, para talvez tentar consertar essa parte aí. Só que agora não adianta mais, porque eu já fiz vários passos aí acima. Vocês podem apagar e refazer de novo, né? Lógico. Eu não vou ficar aqui desenhando para sempre também, né? Então, muito bem, fora isso, tem vários detalhezinhos que a gente sempre pode arrumar, mas eu espero que eu tenha passado para vocês aqui algo sobre as proporções e tudo mais, né? Sobre sombreamento, para fazer isso no lápis, seria basicamente como ir devagarinho, criando as camadas de sombra aqui, né? Passando o lápis. Eu vou tentar fazer com isso daqui que eu estou utilizando, né? Com esse pincel. É lógico que não é a mesma coisa, porque eu posso controlar do jeito que eu quiser aqui. E aí se você for passando bem levinho, em camadas assim, você vai conseguindo um sombreamento para fazer ali, por exemplo, a pálpebra dela. É lógico que não fica tão legal nessas partes aqui, porque a gente vai ter que fazer vários riscos ficando mais fraquinho, né, para dar aquela impressão de que está mais claro naquela área. E aí você vai riscando em cima do seu esboço, aí, apenas para ver como fica também. Às vezes você não quer sombrear, mas é legal você
ir treinando essa parte, né? Então, por exemplo, aqui é um pouco mais escuro, eu posso fazer mais alguns riscos assim. E você vai acertando isso aí. Não vai ficar legal de primeira, né? Lógico. Vou fazer a parte do olho. Você sempre pode forçar em cima do traçado que você já fez, né? Para deixar ele mais visível. E aí o olho é algo que sempre chama atenção na gente, né? Aqui, por exemplo, deveria ser inteiramente preto, né? Como eu estou com o pincel com opacidade aqui, fica mais difícil, para ajeitar. Olha lá, um brilho bem legalzinho no olho, que na verdade eu só apaguei ali, né? E pelo menos acho que assim dá pra gente começar a aprender a desenhar rostos humanos aí. Pelo menos para quem estava com dúvidas de como começar, né? Porque eu vi que muitas pessoas me mandaram desenhos aí de pessoas. Eu acho que seria legal dar algumas dicas sobre essa parte, né? Então, você pode ir escurecendo alguns detalhes para fazer sombras e tudo mais. E aí você pode ver que esse olho ficou mais legal do que esse aqui, porque aquele ali está no comecinho, né? Sobrancelha, risquinhos e mais risquinhos para fazer tudo, né? Na direção da sobrancelha também, ó. Dá para fazer um monte aqui até acertar direitinho, só que aí você vai ter que apagar o seu esboço antes aqui para não ficar aquela marca, né? Olha só. Você vai ter que fazer bem levinho para depois ir acertando aí a sua sobrancelha. Fazendo uns jotas ali não tem nada a ver, né? Só um risquinho que a gente tem que fazer. Mas beleza, galera, olha só. Eu não vou ter muito tempo para fazer inteiro o desenho, lógico, né? Óbvio isso, porque demora demais. Mas vocês podem ir testando e aprendendo isso aí para ver como que vai ficar o desenho de vocês depois. Deixa eu tentar usar o dedinho aqui, né? Tem uma ferramenta que parece um dedinho para a gente ir borrando os traçados justamente para fazer igual a gente faz na folha de papel, para conseguir a sombra aqui de uma forma mais fácil, né? É, mais ou menos, eu não vou ficar tomando o tempo de vocês aí também. Mas eu espero que tenha dado para entender como começar e como fazer um rosto. Eu sei que o resultado final não é impressionante aqui, mas eu acho que dá pra gente se divertir bastante, certo? Para o nosso segundo episódio é só. Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. O link do Discord vai ficar aí na descrição. Vocês podem mandar suas imagens de rosto que vocês começarem ou que estiverem terminando. É lógico que vai demorar demais até conseguir algo legal. Pode me mandar qualquer coisa lá relacionado ao tema, certo? Pra gente dar uma olhada também no próximo episódio. O pessoal desenhou também muitos foguetes e estruturas, né, objetos. Eu acho legal a gente também fazer uma aula sobre perspectiva também, para eu passar o básico, até porque eu não sei tudo também o que há sobre desenhos, né? A gente pegou a vista frontal, que é a mais fácil de fazer aqui, porque você pode medir tranquilamente, né, cada aspecto aqui do rosto, então fica mais fácil para começar a aprender a desenhar rostos humanos. Certo? Meu muito obrigado, eu espero que vocês tenham gostado desse segundo episódio. Dê uma olhada no link do Discord lá no canal para mandar suas imagens. Deixa o gostei para ajudar na divulgação dessa nova série. Se inscrevam e ativem o sino para saber quando vai sair o próximo episódio, porque é lógico que não vai ter um dia certinho. E eu vejo vocês no próximo episódio. Certinho? Falou, galera! Valeu!